Em relação às neoplasias, nós já falamos de conceito, nós já falamos de nomenclatura e agora a gente vai aprofundar um pouco mais em relação à classificação. Então, algumas questões, inclusive, nós falamos nos slides anteriores, mas aqui a gente vai agregar conhecimento. O primeiro conhecimento que eu trago, em que a gente vai diferenciar uma neoplasia benigna da neoplasia maligna, é em relação à diferenciação e anaplasia. O que isso quer dizer? Diferenciação. É o quão mais especializado é essa célula, é o quão essa célula é semelhante ao seu tecido de origem. Quando eu estou falando dessa célula, eu estou falando da célula neoplásica. Então, o quão a célula neoplásica é semelhante ao seu tecido de origem. Por exemplo, num tumor benigno, as células são bem semelhantes às células de origem daquele tecido. Então, a gente diz que um tumor benigno, ele é um tumor que é bem diferenciado. Já o maligno, não. O maligno, ele é bem diferente daquelas células de origem. Então, ele é dito como sendo um tumor pouco diferenciado ou indiferenciado. Quando a gente diz que um tumor é indiferenciado, a gente diz que ele é do tipo anaplásico. Ao fenômeno a gente chama de anaplasia. Professora, existem tumores malignos bem diferenciados? Existem. Lembram que eu falei para vocês? No caso de neoplasias, sempre há exceções, inclusive para toda essa listinha aqui, toda essa tabela que eu coloquei para vocês, esse quadro, sempre há exceções. Em relação à velocidade de crescimento, então, o tumor benigno, ele geralmente o crescimento é mais lento quando comparado com o tumor maligno. O tumor maligno, ele é rápido e é desorganizado, mas vamos lembrar que essa velocidade de crescimento depende muito do suporte nutricional, de vasos sanguíneos, depende também para aqueles tumores que são localizados lá nos órgãos endócrinos, de um suporte endócrino. Mas, professora, existem os tumores malignos com crescimento lento? Existe sim. Existem tumores malignos que crescem de uma forma, mas muito lenta, e aí existem sinais, fatores ambientais relacionados à idade, seja lá qual for o agente carcinogênico que vai dar o start para que essa velocidade de crescimento ela aumente. Então, existem os tumores malignos, no geral, eles têm um crescimento rápido e desorganizado, mas novamente há exceções. Então, aqui, gente, como tem exceções e essas exceções, elas são bem aparentes, então elas podem sim dar um direcionamento, dizer que o tumor pode ser benigno ou maligno, mas ele não é um fator que caracteriza ou que dá esse direcionamento em 100% para diferenciar esses tipos de neoplasias. Duas outras características, que são invasão local e metástase, são características que são mais efetivas da gente poder, de fato, afirmar que aquela neoplasia é benigna ou maligna. Por exemplo, no benigno, geralmente, eles têm uma presença de uma cápsula fibrosa que limita a invasão desse tumor, a característica de invasividade. Então, você tem ali, como o crescimento é lento, dá tempo de se criar ali uma cápsula contendo um monte de fibroblastos, o que torna esse tumor
mais circunscrito, mais localizado, mais palpável e fácil de excisão cirúrgica. Já o maligno não. O maligno, em relação à invasão, ele possui o quê? Uma infiltração progressiva, uma invasão e a destruição do tecido circundante. Inclusive aqui com atividade também que a gente pode considerar uma atividade importante, que é a atividade predadora. E mais importante ainda, quando a gente fala em metástase, que é a capacidade de disseminação. Os tumores benignos, eles possuem essa capacidade de metastatizar? Não. O maligno, ele possui essa característica de disseminação para tecidos longe daquele seu tumor de origem. Aqui a gente tem um desenho esquemático demonstrando exatamente essas características que nós acabamos de falar, demonstrando aqui, olha, um tumor benigno, tumor na musculatura lisa, é o que dá do útero, que é o que nós chamamos de leiomioma. O seu correspondente na malignidade, olha, a gente acrescenta o sufixo sarcoma, então aqui a gente tem o leiomioma. Sarcoma. Observem aqui, de características iniciais, ele é um tumor pequeno, bem delimitado, de crescimento lento. Olha aqui, não invasivo, não metastático e bem diferenciado. Observem que é aquela questão que eu falei para vocês. As células, elas lembram muito, elas parecem muito com as células do tecido de origem, que nesse caso é o músculo liso uterino. Já na questão da malignidade, não. A gente já consegue ver, olha, que é um tumor maior, ele é mal delimitado, há um crescimento rápido com hemorragia e necrose, ele é localmente invasivo, aqui a gente percebe a capacidade da invasão, e são essas protuberâncias, essas expansões intracitoplasmáticas aqui, olha, que são considerados as patas do caranguejo. O que dá o nome câncer, que a gente falou também nos slides anteriores. Ele é metastático, olha uma disseminação aqui por via hematogênica, uma disseminação na veia, e ele é pouco diferenciado, o que nós chamamos também a característica de anaplasia. E exatamente sobre anaplasia que a gente vai falar. Então, como eu falei, anaplasia refere-se a um tumor que é indiferenciado, pouco diferenciado, quer dizer, as células desse tumor é diferente das células daquele tecido de origem, do tecido que o originou. Então, observem, gente, você tem um pleomorfismo grande, quer dizer, as células apresentam diferentes tamanhos, então a gente tem células enormes aqui, as chamadas de células gigantes, que são essas aqui. Vamos lembrar que células gigantes são células, como o próprio nome já diz, são células grandes, geralmente multinucleadas, e observem que essa diferença do tamanho, da forma e função, porque a função também é alterada, a gente não observa somente em relação à célula, mas a gente observa também em relação ao núcleo. Então, observem que os núcleos, a gente tem aqui núcleos grandes, núcleos menores ainda. Então, a gente tem um pleomorfismo a nível de núcleo e a nível de célula. Uma outra questão, o núcleo, gente, apresenta aqui, olha, um hipercromatismo, quer dizer, esses núcleos bem corados. O nucleolo, às vezes, aparecem nucleolos únicos ou nucleolos duplos, como a gente pode observar nessa micrografia. As figuras de mitose atípicas, a gente pode encontrar fusos mitóticos aberrantes com fusos tripolares, tetrapolares, multipolares, e a perda de polaridade, quer dizer, as células perdem a sua orientação umas com as outras. Olha aqui ainda falando um pouco de anaplasia, que bem característico, uma célula com figura mitótica bizarra, um fuso do tipo tripolar.
Aqui novamente, olha, um fuso, figura mitótica multipolar, células com diferentes tamanhos. Olha aqui, gente, não só o tamanho da célula, novamente enfatizando, é tamanho de núcleo também. Olha aqui, essa célula grandona com um núcleo também enorme e vários outros núcleos menores aqui. Então, aqui é uma célula gigante multinucleada. Aqui outra, olha, outra célula gigante multinucleada com núcleos de diferentes tamanhos, de diferentes formas. Olha aqui um fuso mitótico, outro tripolar, aqui um fuso mitótico multipolar. Então, todas essas características de células anaplásicas de um tumor maligno. E olha aqui no caso, em relação à invasividade. Quando a gente fala em invasão, e aqui denotando o fibroadenoma de mama, a gente tem aqui, olha, a formação de uma cápsula que vai delimitar esse potencial de invasão. Então, um tumor benigno, ele é um tumor que ele é pouco invasivo, ou não invasivo, melhor dizendo. Então, é um tumor palpável, delimitado e de fácil enucleação cirúrgica, que foi o que nós falamos também nos slides anteriores. Observem aqui já a micrografia desse mesmo fibroadenoma de mamas. Então, a gente tem um tecido conjuntivo, aqui algumas glândulas. E aqui, olha, gente, nós podemos observar a formação da cápsula fibrosa delimitando esse tumor. Outro exemplo aqui demonstrando melhor aqui a formação dessa cápsula fibrosa delimitando o tumor. Observem, gente, a questão que a gente comentou também nos últimos slides, falando sobre o tumor benigno, como ele é um tumor bem diferenciado, em que suas células se assemelham bastante àquelas células do tecido de origem, é um tumor bem diferenciado. E aqui, contrastando com o tumor maligno, observe aquele mesmo tumor de mama, só que aqui já é um tumor maligno. Observem que vocês não têm mais aquela cápsula que delimita esse tumor. Você tem aqui as expansões, demonstrando que um certo grau de invasividade desse tumor. Uma outra característica em relação à malignidade é a capacidade de metástase, e a gente já falou que metástase seria o quê? Quando uma parte do tumor ele se destaca desse tumor original e ganha diferentes vias aí de disseminação, se instalando em locais distantes desse tecido aí, desse tumor inicial, desse tumor de origem. E aí a gente tem 3 vias de disseminação. Nós temos uma que nós chamamos de semeadura ou implantação direta, nós temos a via linfática e nós temos também a via hematogênica. O que é, professora, a implantação direta? A implantação direta é quando você tem ali o tumor implantado no campo aberto natural, seja ele uma cavidade ou uma superfície corpórea. A via linfática geralmente acontece para os carcinomas. E a via linfática é quando esse tumor ele dissemina utilizando as vias de drenagem linfática do nosso corpo. Lembrando que, geralmente, quando ele passa pelo primeiro linfonodo da via de disseminação, ele passa a ser chamado esse linfonodo de linfonodo sentinela. E a via hematogênica é a via típica de disseminação dos sarcomas. Vamos lembrar que, de acordo com a própria estrutura e diferença entre artéria e veia, vamos lembrar que as artérias elas são mais espessas do que as veias, já que a túnica média das artérias
ela é mais desenvolvida do que em veias. A disseminação, no caso da via hematogênica, ela é mais frequente por conta dessa questão em veias do que em artérias. Então, com essa invasão venosa, é consequente que o fígado e os pulmões sejam os locais preferenciais de metástase aí, nesse caso. Aqui demonstrando, olha, a implantação direta. E aí, quando a gente fala em implantação direta, aqui a gente fala em cavidade, aqui provavelmente a cavidade peritoneal. Então, seria aqui, olha, um carcinoma de cólon. Observem aqui ele já invadindo, ele já chegando no tecido do tipo adiposo. Um outro exemplo de disseminação, dessa vez disseminação linfática. Olha aqui que interessante, um corte de linfonodo axilar com aqui, olha, a presença de um carcinoma de mama metastático. Um exemplo de disseminação hematogênica, essa é uma micrografia que eu gosto muito, é uma micrografia em maior aumento, onde nós podemos observar aqui, olha, um vaso. Aqui esse vaso, eu digo para vocês que é uma veia, porque a parede dele é uma parede bem delgada. Observem aqui a presença de células endoteliais, o epitélio simples pavimentoso aqui formando a túnica íntima. E dentro desse vaso, e eu tenho certeza que aqui é um vaso sanguíneo, porque nós temos a presença de diversas hemácias. Dentro desse vaso, nós temos aqui um tumor que está disseminando em um vaso sanguíneo, portanto, disseminação do tipo hematogênica. E aqui um exemplo macroscópico de um dos órgãos mais afetados pela via hematogênica por causa do seu sistema porta, o fígado, onde a gente pode observar diversos nódulos em diferentes locais, demonstrando aí já uma disseminação nesse órgão. Então, aqui é um fígado com câncer metastático. Novamente, essas foram as referências que eu utilizei para a confecção, para a produção dessa aula. Utilizei também dados epidemiológicos, tanto da Organização Mundial da Saúde e também do Instituto Nacional do Câncer. Esses dados eles estão lá nos slides referentes à parte da epidemiologia de neoplasias. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a penúltima aula, nós estamos chegando no final do semestre e na próxima aula nós vamos discutir um pouco sobre a carcinogênese. Abraços para vocês, será que será mais fácil lá no próximo semestre? Então, até a nossa próxima aula.